obrigada por estar aqui. É sempre, assim, nerve-wracking, né? Começar o evento, ser a primeira palestra, o que vai acontecer. Então, assim, o evento foca em bilinguismo, então a palestra é bilíngue, porque os slides estão todos em inglês, mas eu vou falar tudo em português. Então, o foco é algumas premissas aqui da minha palestra. A minha formação é em ensino de inglês, a minha vida inteira é voltada ao ensino de inglês, os meus hobbies é ler sobre ensino de inglês, é estudar a língua, então todos os meus exemplos aqui são baseados em aulas de inglês, mas são aplicáveis a outros idiomas, porque são práticas de ensino, tá? A maioria dos exemplos aqui dessa parte de Graphic Organizers é baseado em ensino de inglês para crianças. Porém, contudo, entretanto, nada impede de vocês adaptarem, e a gente vai falar um pouquinho a muitos diferentes contextos, tá? Mas alguns exemplos, algumas coisas que eu fiz, a maioria é um pouquinho nessa faixa etária, principalmente dos 7 aos 10, alguma coisinha de adolescente, mas aí a gente vai trabalhando essa coisa de como que a gente pode passar isso para outras faixas etárias. Novamente, queria agradecer a Cengage, a National Geographic Learning, National Geographic Learning, por me convidar para fazer essa palestra, tá? Vamos começar com um Graphic Organizer. Então, todo mundo vai pegar uma folha de sulfite branquinha. A minha sugestão é que vocês façam folha inteira e escrevam exatamente como tá aqui. Se vocês não quiserem colocar o top, não precisa ser nas cores, tudo, mas o importante, isso que se chama um KWL chart. KWL, eu vou falar para que ele serve. Tem que escrever ideias, então vocês precisam de espaço. A minha sugestão é que vocês façam ele bem grande assim e deixem espaço nas colunas para vocês escreverem what I want to learn, o W, então é o que eu sei, what I know, what I want to learn, o que quero saber, e what I learned or what I have learned, ok? O que aprendi. Sobre o quê? O que é o tópico? O tópico de hoje é Graphic Organizer. Esse chart você pode fazer para qualquer assunto, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho mais os propósitos, o layout, essa coisa. Mas o que eu gostaria que vocês fizessem agora é assim, pelo menos uma coisinha, o que vocês sabem sobre Graphic Organizers, organizadores gráficos? O que você gostaria de saber? Pelo menos uma coisinha. E a última coluna, o que vocês aprenderam, a gente vai revisitar no final da nossa sessão. Então, eu gostaria, 1 minutinho para você escrever como você quiser, uma coisa que você já sabe, se você não sabe nada, that's ok. Quem gostaria de falar, ela já falou um pouco do que sabe, ela já definiu Graphic Organizers, alguém gostaria de falar alguma coisa que já sabe? Para que serve? Muito bem. E aí, né? Como você pode melhorar as aulas? Como aplicar isso daí, né? Eu ouvi aqui na frente que o Júlio aqui falou assim, nossa, eu não sei o que é isso. Eu falei, você sabe, you do. Talvez vocês nunca tivessem dado nome aos bois, mas eu tenho certeza que a maioria aqui já usou Graphic Organizer, senão você nunca deu aula, ok? Vocês já viram, vocês só nunca usaram esse nominho, talvez nunca sistematizaram isso, mas todo mundo aqui, eu garanto que já viu isso daqui. Adivinha, esse KWL é um Graphic Organizer. Então, nós vamos começar com... Isso é o que nós vamos trabalhar durante a palestra. O que são Graphic Organizers? A gente vai definir. Eu vou trabalhar um pouquinho a definição, porque eu quero que vocês entendam o que eles são. Não é só desenhar. Tem uma coisinha aí por trás que é importante a gente saber. Como que a gente usa esses Graphic Organizers? Eu vou explicar para vocês. Por que a gente usa Graphic Organizers? Tá? Qual a importância e quais exemplos, a gente vai ver bastante coisa. Eu procurei fazer bastante coisa aqui na tela, Graphic Organizer, para todo mundo poder participar. O ideal é a gente ter bastante handout, mas não ia rolar hoje. Então, por isso que a palestra está bastante aqui no PowerPoint, tá? Então, vamos começar. Aqui, antes de vocês começarem a ler, tá? O que são Graphic Organizers? Eu peguei 6 definições aleatórias. Vocês não precisam concordar com elas, elas são parecidas, outras elas excluem algumas coisas, incluem outras, são 6, mas elas têm uma coisa em comum, todas elas. Palavras que têm conexão. O que eu gostaria que vocês fizessem, vocês já estão em grupos, yay, ok, não precisa nem dividir nem nada, vocês vão ler
todas essas definições e em seus grupos eu gostaria que em cada uma dessas definições vocês achassem uma palavra, pode ser um verbo, um adjetivo, tudo, que conecta com as outras. Então, na primeira você vai escolher uma palavra que tem uma conexão com uma palavra na segunda, que tem uma conexão com a palavra na terceira. Elas são um pouquinho diferentes, mas elas têm uma coisa em comum, tá? Então, de novo, checando as instruções. Leiam as definições e escolham palavras em cada uma dessas definições que conectam essas definições, tá bom? O KWL vocês agora deixam de lado. A gente vai voltar nele mais tarde. Agora essa atividade não tem a ver com o Graphic Organizer. Então, na primeira definição aqui, Visual Representations of Spoken and Written Text. Isso é uma definição que eu peguei de um artigo. Não são minhas essas definições. Eu peguei de algum artigo, algum livro, alguma coisa. O que vocês escolheram alguma palavra aqui que é meio chave? Visual. Olha o segundo aqui. Way of visual thinkers to arrange their ideas. Graphic Organizer, eles ajudam não só quem é visual. Tá? Você não precisa ser uma pessoa extremamente visual. A maioria das pessoas se beneficia de olhar informações, de coisas visuais. A picture is worth 1,000 words, aquela coisa. Todo mundo não é só visual thinkers, ok? Communication device that shows the organization or structure of concepts and their relationships. That shows. Não tem certo e errado aqui não, tá? É só porque eu queria que vocês entendessem que essas definições estão conectadas. É uma coisa que mostra. Então, no primeiro, visual, uma coisa que mostra a organização. Porque eu acho interessante que ele define como um communication device. Então, assim, é um papel, sei lá, um pôster na parede, é um e-mail, é uma apresentação de PowerPoint. Ele fala que é um communication device. Eu gostei disso daí. Então, assim, alguma coisa. Número 4, pictorial way of constructing knowledge. De novo, visual, show, pictorial. Ele só achou pictorial, visual way. Então, novamente, essa coisa de mostrar. A graphic display that shows, desculpa, eu errei ali, shows, relationship of facts, terms and ideas within a learning task. E ela fala display, de novo, visualizar. Tá vendo? Tudo, olhar, mostrar. Relationship, facts, terms and ideas within a learning task. E o número 6, illustrations that allow learners to understand content while learning key vocabulary. Eu acho essa definição um pouquinho restrita, porque não é só sobre vocabulário. É um monte de coisa que a gente vai ver. Olha se a conexão entre todas essas definições. Visual. E agora eu vou chamar a atenção de vocês para uma outra coisa, que essa é a primeira parte de Graphic Organizer. Quando você pensa em Graphic Organizer, você pensa em visualizar. Você tem que enxergar o que você precisa de uma forma clara. A outra coisa, que é a segunda parte, visualizar o quê? Text, ideas, concepts, knowledge, facts, terms, ideas novamente, vocabulary. Você visualizar ideas. Como é que é isso? Com uma foto? Não. De uma forma estruturada que ajuda você a olhar a informação. Quando o título dessa palestra é Using Graphic Organizers to Teach Beyond Language. We are language teachers. A gente geralmente foca na linguagem, né? Ele nem conseguiu. Ele olhou, já achou um typo aqui, porque eu mudei toda a estrutura do texto uma vez e eu esqueci de colocar o S. Porque a gente é automático. A gente olha a língua. Mas, às vezes, a gente precisa que os alunos pensem além da língua. Ele precisa pensar na ideia. Então, por exemplo, assim, ai, nossa, muito legal, o Trump assumiu. O que você acha do Trump? Talvez esse aluno nunca pensou nisso. Ele precisa ainda trabalhar essa ideia e a língua ao mesmo tempo. É muito trabalho, gente. Estou falando de aula de adultos. Às vezes com criança, tá? Uma das coisas que eu aprendi, assim, por exemplo, com meu filho, você fala, e como é que foi a escola? Ah, bem. E parou aí, né? Então, você tem que dar ele não pensou nisso. Então, você tem que fazer ideias para que eles pensem, construam uma opinião e deixa a língua de lado, isso numa aula de inglês. Disso tudo, o que a gente pode concluir? Um resuminho, que é uma ferramenta que ajuda a visualização de informação. Chave. Então, Graphic Organizer é qualquer coisa que ajuda na visualização da informação. Só pegando, a gente começou isso daqui com KWL Chart.
Por que eu fiz isso? Eu podia ter pedido para vocês assim, escrevam aí no seu caderninho o que vocês querem saber, o como, o que vocês querem aprender e no final vocês vão me contar o que vocês aprenderam. Em vez de eu pedir para vocês escreverem da forma como vocês escreveriam, eu pedi para vocês organizarem em colunas para dar uma ideia de processo. E em nenhum momento eu pedi para vocês escreverem frases completas. Isso é uma outra coisa que nós vamos definir. Tem que ser uma forma que você bata o olho e entenda o que você está lendo. Tá? Você bate o olho e fala, a informação é esta. Isso é outra coisa que a gente vai trabalhar, já se adiantando um pouquinho, visualizar a informação que é importante. Porque tem coisa ali que às vezes não importa. Exato. Essa é uma coisa minha. Eu falo que eu sou produto do Communicative Approach, ou produto de uma época na minha escola que todo mundo, eu não sabia estudar. Isso é uma coisa que até hoje eu falo. I struggled a lot na escola, básica, tudo, até eu entender como eu estudava. Ninguém me ajudou, assim, você pode dar formas de estudar, ninguém me ensinou. E uma das coisas que me ajudam é cor. Vocês vão ver que é tudo colorido, tá? Grifadinho, tudo, meu estojo é uma papelaria ambulante, tá? Porque é uma coisa, post-it, eu tenho um estojo de post-it. Porque para mim, essa coisa de usar cor, grifar, eu estou agora, para mim é importante no meu processo, porque me ajuda a visualizar a informação. Eu também uso Graphic Organizers no meu planejamento. E eu faço uma coisa eu estou sempre olhando, eu nunca escrevo sem texto. No meu planejamento eu tenho que escrever Key Information, me ajuda a sintetizar. Isso é uma coisa minha. Falei, poxa, eu posso ajudar os meus alunos a trabalhar isso daí. Sim, ela está falando que é importante a gente pensar onde que a gente está usando, a situação. Nós vamos olhar exatamente, peraí, agora. Qual é o propósito? Então, na escolha do seu Graphic Organizer, e a gente vai ver agora vários exemplos, tem duas coisas que vocês precisam levar em consideração. A primeira é o propósito. Você está fazendo esse Graphic Organizer para quê? Porque você quer que seja bonito? Não, tem que ter um learning purpose. Você tem que ter um propósito que você quer que as crianças saibam, tá? Então, você trabalha, não, eu quero que eles compreendam esse texto e aprendam o quê? Tal. Então, deixa eu pensar em que Graphic Organizer que eu vou usar. Não, o meu propósito com o KWL Chart era que vocês comecem a pensar em Graphic Organizers. Eu estava ativando vocês, o que vocês já sabem, previous knowledge, e fazendo vocês pensarem no que vocês estão aqui. Se vocês vêm numa palestra e não aprendem nada, pelo menos, tipo, eu nunca mais vou ver essa pessoa, é uma coisa que você aprendeu, tá? Você odiei, por que eu odiei? Tudo a gente aprende, tudo é um learning objective. Então, eu já estou ativando. O meu propósito com este Graphic Organizer é isso. E a segunda coisa que vocês têm que pensar é layout. E layout não é necessariamente bonitinho. Eu vou mostrar alguns tipos de layout, né? Mas é como que você quer display aquela informação. Como que você vai organizar, de cima para baixo, de baixo para cima, do lado para a esquerda. Você quer centralizar. Isso implica e influencia o como a gente vai reter essa informação. Tá? Vamos dar uma olhada. No KWL Chart, qual era o meu propósito? Eu queria ativar o conhecimento de vocês. O Júlio aqui falou assim que ele não conhece, porque acho que ele nunca tinha ouvido falar dessa palavra, talvez. Vocês talvez tenham escutado falar em Concept Map, Mind Map, que é o mais famoso. Mind Map todo mundo já ouviu falar, mas tem uma... E muitos artigos trabalham os dois como a mesma coisa, tá? Não há um consenso. Mas eu acho que Mind Map é um pouquinho diferente. Mind Map é uma coisa que você constrói. Graphic Organizer pode ser um template que você dá pronto para preencher. O Mind Map envolve você construir aquilo e funciona mais para brainstorm e tudo. O Graphic Organizer tem uma aplicação muito mais ampla. Outra coisa, sets a purpose. Então, um propósito para você prestar atenção no que você está lendo, no que você está escutando, ou no que você vai discutir, ou no que você vai assistir, tá? Então, esse era o meu objetivo. E ajuda a monitorar a compreensão, porque eu espero que o fato de que eu gostaria que vocês preenchessem a última coluna, vocês vão prestar, ok, então deixa eu ver se eu aprendo alguma coisa durante essa sessão, ok? Agora esse negócio de layout, a homework de vocês é chegar, digitar no Google, Graphic Organizers. Gente, vocês vão go crazy. O que tem de coisa pronta, de tudo que vocês imaginam, tudo. Eu selecionei algumas coisinhas, um KWL, isso são 4 KWL charts que eu encontrei. São KWL charts.
Esse aqui tem um tópico bem específico, que é about birds. Então a professora usou isso daqui para falar com os alunos. E aí, o que você sabe sobre birds? O que você gostaria de saber e o que você aprendeu? Isso aqui, obviamente, é para uma classe de crianças. Então, um KWL de child. Um KWL sobre apple. Aqui, outro KWL só bonitinho, cheio de enfeites. Aqui, sobre spiders. Quando a gente está falando de crianças, esse tipo de layout, obviamente, ajuda. Tá? E outra, você não vai pedir, isso aqui são coisas que os professores entregam para as crianças, mas eles sempre ensinam as crianças a como usar Graphic Organizer. Não é uma coisa que, tá bom, eu vou resolver o problema porque eles só vão preencher. Não. Você precisa partir do pressuposto que eles não sabem fazer. Então, aqui você vai preencher essa informação. Tem um learning curve aí para todo mundo, inclusive para adultos, tá? Outros exemplos, só diferentes layouts, mesmo propósito. Tá? Aí é uma opinião pessoal, eu tendo a pensar que quanto mais criança, mais frufru a gente coloca, eu uso todas as cores de todas as minhas canetas, tá? Quanto mais adulto, a gente resolve manter a coisa um pouquinho mais clean. Ela perguntou, então você apresenta no começo da aula? No começo da sua atividade. Esse a gente tem que finalizar, porque às vezes, do começo da sua atividade. O que você quer que ele saiba. Isso aqui é uma coisa, o KWL é uma coisa geralzona. Então pode ser para grammar, pode ser para... Você pode um school trip, pode... vou falar, a gente está focando mais em conteúdo. Língua é uma coisa que eu não usaria o KWL. Vai fazer uma visita, por exemplo, ao museu. E vocês podem fazer um KWL. Tem uns outros de museu que eu acho mais legal, tá? Pra gente ajudar eles a realmente olhar quadro de uma forma mais interessante do que, olha que legal, olha esse Monet, legal, né? O que você aprendeu? O que você achou? Não, tem Graphic Organizers para você. Aliás, todos os museus do mundo, MASP não, infelizmente, mas eles têm atividades para você fazer com criança. Inclusive o Smithsonian tem um que é um Graphic Organizer de visita. E ele faz as crianças compararem dois quadros. Esse daí eu posso até... tá até no meu computador. Eles fazem um tour de história americana no Smithsonian e no Washington, e as crianças vão olhando. Então, eles sempre têm que olhar dois quadros sobre o mesmo tema e preencher um Graphic Organizer. O que você achou? Por que você acha que é importante? Que cores ele usou? Quando você acha que foi feito isso? Mais organizado. Isso aí é fenomenal, porque achar o que você achou? Uma criança de 10 anos. Não acha nada, né? Mas é papel da gente dar uma... Mas mesmo adulto, viu? Eu olhei aquilo ali e falei, nossa, eu conheço uns adultos que iam se beneficiar bem dessa atividade. O quando você usa também varia. O KWL especificamente é para uma atividade onde é mais uma coisa geral e que você quer que eles prestem atenção. E para uma criança, eu falaria assim, no final vocês vão ter... Todo mundo vai ter que dizer o que aprendeu. Para obrigá-los, né? Não que nem, eu não vou obrigar vocês a falar, tá? Mas... para as crianças eu falaria, para os adultos já é um pouco diferente. Olha dois exemplos bacanas aqui, olha o tamanho desse KWL. Uma sala de aula enorme, eu não consigo ler, tá? A foto não estava muito boa. A ideia aqui era só apresentar um layout. Então ele não é exatamente um papel, pode ser um pôster enorme, sobre um assunto muito... E você pode fazer esse KWL ao longo de aulas, e eles vão preenchendo isso daqui, ó. Ou preenchendo esse daqui... Isso aqui nunca vai ser preenchido ao longo da aula, porque o que você sabe é o que você já sabia. O que você quer saber pode ir aumentando, e o que você aprendeu tinha que ser maior ainda a lista. Tá? Aqui é um sobre frogs, e o professor usou QR Codes. Você quer saber? Então tá tudo aqui. Os alunos vão lá com o celular e acham as informações. Olha a criatividade, tem mais dois aqui. Esse aqui, por exemplo, é um programa de computador. Nem sei, tá? Eu, particularmente, não gosto de programas de computador que fazem Graphic Organizer. Porque eu gosto de fazer isso na mão, eu prefiro... Mas tem muitos programas, tem muita coisa para quem é mais tecnológico. E aqui é um super simples, sabe, como vocês fizeram, sobre dolphins. Dolphins live in the ocean. Dolphins can do tricks. Dolphins are smart. Faltou só colocar o tópico aqui. Isso é importante, porque eles têm que saber o tópico, tá? Ok, eu dei uma palestra sobre Graphic Organizer 10 anos atrás. Aí fui revisitar, né? Essa aqui tá novinha, tá? Eu refiz inteirinha, tá, gente? Vi as novas coisas, tinha coisas que não mudaram. O que mudou muito quando eu estava revisitando isso daqui?
Nesses 10 anos, a importância de visual literacy cresceu de uma forma, então hoje em dia, a gente está mais visual do que nunca. A informação precisa estar muito clara para a gente. E o uso de infográficos. Todo mundo já viu um infográfico? Só que infográfico não é um graphic organizer, porque o infográfico é um gênero literário, porque ele conta uma história, a informação, você precisa saber ler ele. E ele já está pronto para você. Você dá um infográfico, você tira. Você pode montar um graphic organizer de um infográfico. O infográfico só lida com elementos gráficos, cores, desenhos, para contar uma história de forma diferente e mais atraente. Mas ele não é um graphic organizer. Porque graphic organizer é uma coisa que você preenche, você constrói, você tira e coloca a informação que é importante para a atividade que está sendo feita. Tá? Por isso que eu falo que o mind map também precisa pensar, mas o graphic organizer é um template que você ou constrói ou você dá para o aluno para ele extrair informação de acordo com o objetivo que você quer. Tá? Mas essa coisa do visual está mais importante do que nunca. Então, o graphic organizer, né, o currículo americano já tem feito isso, o currículo das escolas americanas já faz isso há muito mais tempo do que a gente aqui. Aí eu trouxe um exemplo para vocês. Então, vamos dar uma comparada. Vamos comparar, primeiro, vocês conseguem ver se a informação nesse texto e a informação nesse graphic organizer é igual? É a mesmíssima informação, tá? Agora, olhando agora, depois que a gente discutiu um pouco, discutiu não, mas falei do que vocês discutiram. Olhando isso aqui, qual é a diferença de eu apresentar uma informação assim ou assim? Isso aqui parece meu caderno. Quando eu anoto vocabulário, eu uso assim. Tá? Mas o que vocês acham que tem de diferente? Informação clara. Objetivo. Pode falar. O mapeamento para o aluno. Exato. Você pode fazer isso para várias palavras também, certo? E ele já sabe a informação, ele não precisa escrever synonyms, preencher, ele já sabe que aquela coluninha verdinha de synonyms. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se esse daqui é tão melhor do que esse, por que os dicionários não são assim? Não, vamos ignorar a parte de produção e de espaço. Se é para aprendizagem, vamos ver hoje em dia, você tem digital, por que os dicionários ainda são assim, mesmo os online, e não assim? Questão visual, exato. Alguns dicionários trazem algumas coisinhas visuais, mas tem uma diferença, gente. O dicionário, ele está te dando a informação. Ele tem um texto. Isso aqui é um graphic organizer, ele é construído. Você não vai ter um dicionário de graphic organizers, porque a ideia do graphic organizer é a interação, é o relacionamento com a informação. Então, você tem que construir. Você não pode dar isso aqui para o seu aluno, você tem que fazer ele construir. Você pode dar o template, mas você nunca vai dar um graphic organizer completo para ele, porque ele tem que construir e colocar a informação ali dentro, senão não perde o propósito. Não está dando, então dá um texto, O dicionário te dá a informação. O que você pode fazer é dar isso aqui e pedir para o aluno construir isso aqui. É uma opção. A informação é igualzinha, gente. Tá? Mas, de novo, se você está dando a informação, você dá um texto, alguma coisa. A ideia do graphic organizer é ele extrair o que é importante e reorganizar de uma forma que faça sentido. Tá? Então, essa é a diferença. Ficou claro por que a gente usa? É uma coisa de interação. Tá? Aí, tem uma lista enorme aqui de vantagens por que a gente usa. A gente vai dar uma resumida nisso e a gente vai começar a trabalhar com alguns exemplos. Então, vamos lá. Uma coisa que ele adiciona variedade para o learning process. Gente, tem um monte de graphic organizer, de layouts diferentes e coisas que você pode usar quase toda a aula sem ficar chato, porque é diferente. E você vai treinando o seu aluno a trabalhar com isso. Você ajuda a criar dinamismo e interação. E uma das coisas que ajuda principalmente na interação é o fato de que, pensa num roleplay, tá? Onde eles têm as palavrinhas, eles têm que ler. Lembre-se que o aluno consegue ler sem prestar atenção no que está falando. Quando você dá só palavras-chave e eles precisam construir a palavra, eles estão pensando. De novo, dá para ler sem prestar atenção no que você está lendo. Tá? Agora, se você só tem as palavras-chave e você tem que construir, aí você está pensando. Então, você interage e pensa um pouco mais. Ajuda a criatividade. Criança, eles vão ficar desenhando, vão começar, ainda mais aqueles que são realmente artistas, né? Eles vão começar a trabalhar aquilo. Se ele faz um doodle no cantinho que tem a ver com aquele contexto, fenomenal. Você está ajudando ele a pensar, ele está no texto. Foco na ideia,
conexões e relações com as ideias e não na língua. Porque tem hora que você quer saber se eles entenderam o texto e não se eles sabem o present perfect, gente. Então, como que você faz isso? Usa um graphic organizer para ver se ele consegue pelo menos... Porque quando você faz uma pergunta e ele está lá preocupado em responder com a gramática certa, mais do que responder com a opinião dele, a gente vai ter que fazer um balanço. Então, tem uma hora que você tem que saber a opinião, principalmente quando a gente está ensinando conteúdo em CLIL. Então, você tem que tirar o foco, a pressão semântica e a pressão linguística e focar no conteúdo. Graphic Organizers ajudam vocês a fazer isso. Menos foco na linguagem. Então, você pode ter foco na linguagem, mas hoje o propósito é ajudar os alunos a pensar além da língua. Tá? Ele estimula a linguagem natural, porque na hora que você tem que pensar e fazer conexões, a fluência, a naturalidade com a qual você fala é bem maior, mesmo com erros, mas é natural. Pratica visual literacy. Então, essa alfabetização visual que a gente está passando, que os nossos alunos já nascem nela, você ajuda eles a praticar mais ainda. Promove decision making and critical thinking. Eles têm que fazer decisões de onde eles vão colocar aquelas informações, tá? Eles vão ter que vão ter que pensar criticamente onde, como, se eu concordo ou se eu não concordo. Graphic Organizers não são mágicos, gente. Eles ajudam nisso aqui, tá? O que vale mesmo é o propósito, a sua atividade e como você está usando isso. Não é só largar o Graphic Organizer, que ele não faz sua aula. Ele é uma ferramenta. Ele ajuda a strategic, ele foster, né, promove strategic and autonomous learners. E eu vou mostrar exemplos de novo de um caderno, onde os alunos fazem isso naturalmente, eles começam a ficar um pouco mais autônomos. Ele aumenta a compreensão, isso é uma coisa extensiva na pesquisa, tá? Ajuda a entender melhor os textos. Aliás, Graphic Organizers nos Estados Unidos começou muito forte para alunos com learning disabilities, principalmente crianças autistas, crianças com dificuldade de leitura, disléxicas, porque eles não conseguem escrever muita coisa nem ler, mas eles conseguiam organizar as informações em gráficos. Depois mas é usado com todo tipo de aluno, tá? Não só com os que têm dificuldade. Ele ajuda a memorização, ele ajuda na compreensão, na avaliação de compreensão. Então, na hora que você quer que saber se o aluno entendeu mesmo. E ele ajuda o planejamento de aulas, de lessons, de writing. Vamos fazer uma atividade. Tem um texto aqui super simples sobre o Thomas Jefferson. Eu vou ler para vocês o texto, tá? Então, Thomas Jefferson was an important Virginian. He was born in the city of Monticello in April 1743 and died on July 4th, 1826. He was the third president of the United States, 1801 to 1809, and wrote the Declaration of Independence. He also founded the University of Virginia. Então, esse é um texto. Então, eu estou trabalhando em Social Studies com meus alunos, tá? Eu quero que eles aprendam sobre o Thomas Jefferson. Então, esse é o texto que eu vou trabalhar em aula, tá? E eu ainda fiz com uma fotinho bonitinho. A pergunta é, why was Thomas Jefferson an important Virginian? Gente, a gente está trabalhando com criança, tá? Isso daqui, provavelmente, numa grade 3... dependendo, num CLIL pode ser uma grade 2, eles já leem, é um texto simples, esquece língua. Eu quero que eles aprendam sobre o Thomas Jefferson. Então, o que nós, professores ILT lindos de inglês, falam? Por que é? E você espera uma resposta do tipo, Thomas Jefferson, completo ou não, was an important Virginia because. Tem 3 informaçõezinhas aqui. He was the third president of the United States, wrote the Declaration of Independence and founded the University of Virginia. Não sou algo que a gente faria? Tipo, você faz uma pergunta, você espera uma resposta, que eles escrevam. Com Graphic Organizer, como a gente poderia fazer isso daqui? Número 1, quantas informações tem aqui? 3. Porque he was born. Mas, qual é a pergunta? Porque ele era importante. Que informações aqui eu deixei de fora? Quando ele nasceu, quando ele morreu, que cidade ele nasceu? From Virginia, ok? Porque eu quero que os meus alunos foquem nessas informações, não quando ele morreu. Solução para um Graphic Organizer. E eu usei esse daqui, aqueles recursos do PowerPoint. Gente, eu não montei isso aqui. Why Thomas Jefferson was an important Virginian? Eu podia só colocar Thomas Jefferson. E coloquei as 3 informaçõezinhas aqui que eu precisava que eles entendessem. Olha a diferença entre isso e isso. Eu também posso colocar assim? Faz sentido? Hold that thought, porque eu vou colocar os 4. Eu coloquei 4 Graphic Organizers aqui. E vocês vão pensar, porque eu já vou avisar. Eu coloquei 2 que servem e 2 que mais ou menos. Aqui tem um outro. Eu coloquei dessa forma. Eu podia ser até um pouco mais simples aqui, mas eu queria deixar a pergunta total. Porque ele tem que falar, foco, por que ele era importante.
Porque que ele foi uma pessoa importante na história dos Estados Unidos. Esse aqui, a informação é a mesma nos 4 Graphic Organizers. Mas adivinha, tem 2 que servem, que são esses daqui. Os outros não são muito adequados para o que eu quero aqui, para o meu propósito, porque esse aqui, principalmente, dá uma ideia de eu nem trabalhei o ciclo, né? De sequência, ele não dá, ele tem que ter um tipo de hierarquia aqui, porque você tem que entender que são 3 fatos que fazem dele importante. Desta forma ou dessa forma, para mim, tudo bem, é uma questão de gosto aqui. Esse aqui também não faz sentido, porque isso aqui não é parts of a whole. Você podia colocar essas 3 informações num pie chart de 3 partes. E aí falar que aquilo é a importância dele, mas você não pode colocar a pergunta dentro, porque a pergunta é o todo. Deu para entender? Tá um pouco mais clara essa coisa de propósito para um Graphic Organizer? Yes. Tá? Aí, aqui eu vou fazer bem rapidinho, eu queria trabalhar uma coisa que eu aprendi num Graphic Organizer, porque até então eu não tinha pensado que inferir e prever são coisas diferentes, tá? E assim, para mim, por que você prevê o tempo e não infere o tempo? Mas assim, e são habilidades bem distintas quando você dá ciências para os alunos. E eu achei que um Graphic Organizer funcionava super bem. Quando você infer, você lê uma coisa, junta com o que você sabe, então você lê um texto sobre animais, junta com o que você sabe sobre animais e você infere alguma informação que não está no texto. Você pensa, o seu pensamento está aqui na junção das informações. Quando você prevê alguma coisa, você pega o que você sabe, prevê, aí você lê o texto e checa se você sabia aquilo ou não. Então, inferência leva em consideração o pensamento. E isso daqui, Graphic Organizers de inference são bacanas, porque quando você coloca um quadradinho, o que você leu, o que você sabe, agora faz uma inferência. Aí você faz um outro Graphic Organizer e fala, o que você sabe? Prevê aí. É muito mais fácil de mostrar o thinking process deles. Então tá, daquele monte de vantagens que eu falei, eu foquei em algumas coisas que eu acho que são realmente as vantagens. Primeiro, a variedade de atividades que vocês podem trazer e a facilidade com a qual você pode incorporar isso na sua sala de aula. Você não precisa de um livro, você precisa de uma folha branca, um pouquinho de boa vontade de preparar. A interação que isso promove em sala de aula, o foco nas ideias e não na língua, menos foco na língua que o Graphic Organizer traz, o pensamento, o processo para você pensar quando você está construindo e preenchendo aquele Graphic Organizer, aumento de compreensão, tá? Para mim, eu foquei nessas partes porque eu acho que realmente é o que traz para a sala de aula. Importante, agora, só para terminar, a gente vai ver como é que a gente constrói um. Tem algumas, não regrinhas, mas tem um procedimento. Não tem um Graphic Organizer que todo mundo vai pegar, não é? Novamente, eles não são mágicos, tá? Tem um learning curve, eles vão aprender a usar o Graphic Organizer. E você precisa ensinar eles a usar. Tá? Que foi o que eu tentei fazer com o KWL, você tem que dar instruções claras de como usar. Com o tempo, eles vão incorporando e entendendo. Aqui tem os 4 estágios, não precisa ler tudo. O estágio, pensa assim, você vai ensinar eles a usar, então, primeira vez, eu vou fazer com eles. Porque não dá para esperar que eles já saibam usar, principalmente as crianças. Eu vou montar, vou fazer o meu, vou montar na lousa, tudo, vou dar para ele. Depois, você pode pedir para eles fazerem. Aí depois aquela coisa de grupo e depois eles fazem só. Mas para qualquer Graphic Organizer novo, é bom você pensar nisso. Eles já viram esse modelo? Deixa eu montar com eles. E ensina. Não partam do pressuposto que eles já sabem usar. Tá? E aí, olha só. Esse daqui, eu tenho uma amiga e eu a visitei esse final de ano. Tá? Ela mora em Miami. E ela está lá há uns 4 anos, e esse é o filho dela. O Vitor tem 11 anos, ele está indo na escola. Então, eu sentadinha lá, jantando, família. Aí ele falou assim, já fiz minha lição. Eu falei, deixa eu ver sua lição com esse professor, né? Deixa eu ver sua lição, deixa eu ver seus cadernos. Catei os cadernos dele. Lá fui eu já estava pensando no coisa. E fui olhar os cadernos dele. Ele está numa escola americana. Gente, é puro Graphic Organizer. Tudo eles usam. Olha só, ele está no 5º ano, grade 5, tá? Isso daqui, isso aqui é uma estruturazinha para eles, ó, montado numa tabelinha de como que você summarize, description,
compare, contrast, sequence. Ele misturou um pouco os cadernos. Ele mistura tudo de ciências com matemática, qualquer coisa de menino, né? Menina devia ser maravilhoso, mas menino é aquela coisa. Eu falei, um dia eu esqueci o caderno, eu fiz tudo no mesmo. Foi isso que ele me respondeu. Olha isso aqui, de causa e efeito. Ele tinha que ler um texto, que eu não tirei foto do texto, e tinha que ver causa e efeito. Até tem uma coisa interessante aqui, ó. Nesse daqui tá assim, after he finished Walden, he goes back to Concord. Não é exatamente uma causa e efeito, mas se ele falar, when he finished, because he finished, he went back to Concord. É uma história, tá? Ele terminou alguma coisa e o cara foi embora. Não sei qual é importante, eu queria mostrar para vocês a organização. Olha aqui um outro, de causa e efeito. E esse tem uma coisa super interessante. Tem bastante informação já para o aluno. Não está em branco. Então, olha isso. The event, action, Roosevelt, ele tinha que completar aqui. Mas ele já dava uma dicasinha. Não estava totalmente em branco. Os professores já deram alguma coisa um pouquinho mais estruturada. Mas, de novo, de uma forma gráfica. Mesmo na hora que ele tinha que anotar, olha isso, esse daqui eu não lembro, eu não perguntei para ele se ele copiou da lousa, mas ele estava vendo o gênero narrativo, non-fiction, narrative tells a story, a non-fiction, not fake. Eu não sei se foi ele que escreveu isso ou não, ou se ele teve que copiar, mas isso ele já construiu no caderno dele. Então, só que no ensino de ciências, então, gente, eu convido vocês a visitar o stand lá e olhar os livros de ciências que ensinam. É lotado, e os livros de literatura. Mesmo os de OT hoje tem muito. Tá? Mas eu achei bacana trazer para vocês um exemplo real, autêntico, de um graphic organizer sendo usado. Eu não tinha os livros dele, os livros ficam na escola. Tá? Ele tinha muita folha solta, mas ele vai colando no caderno e a maioria tinha algum tipo de estrutura. E para encerrar a nossa sessão, porque eu acho que já deu tempo, né? Tá. Para encerrar, gostaria que vocês retornassem no seu KWL chart e preenchessem. Não precisa compartilhar, não vou dar nota, não vou fazer isso. Só pensem em uma coisa que vocês vão levar hoje, tá? Que vocês aprenderam nessa sessão, que vai servir para vocês. Mesmo se vocês não gostaram, eu falo, não, eu vou mais ver a Daphne. Não, lesson learned. Ou, putz, eu posso aprender isso daqui, só que eu acho que dá para usar na minha aula segunda-feira. Hoje é segunda, terça ou na semana que vem. Vou dar um minutinho e a gente encerra. Eu comecei com esse Graphic Organizer, de tudo que a gente ia trabalhar, e vou summarize para vocês, tá? O what, o Graphic Organizer, o que é? É uma ferramenta para ajudar na visualização de informação essencial, chave, foco, do propósito de vocês. A gente tem que ensinar os alunos a usar, tá? Ele traz 3 coisas que eu achei importante: variedade, compreensão e mais thinking, mais pensamento. Eles promovem esse tipo de coisa. E pensar no layout e no propósito do seu Graphic Organizer. Isso é um sumário da toda a palestra. Isso é o que o Graphic Organizer faz, mas eu não conseguiria, vocês não entenderiam isso daqui se a gente não tivesse tido todo o contexto. Mas eu usei um Graphic Organizer para summarize o que a gente trabalhou hoje, com os pontos que eu achei importante, que eu gostaria que vocês levassem. E eu gostaria de agradecer, esse é o meu e-mail, tá? Quem quiser a palestra, as referências, só me mandar o e-mail, eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, prometo. Tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima.